Num planeta à beira do colapso, assolado pela superpopulação e pela escassez de recursos, os líderes das maiores potências mundiais reuniram-se em um salão luxuoso e blindado contra qualquer comunicação externa. O objetivo da reunião era claro: discutir a única solução que julgavam viável para salvar o que restava do planeta. A decisão, no entanto, não era apenas drástica, mas macabra. Um seleto grupo de cientistas havia sido recrutado para desenvolver um micro-organismo geneticamente modificado, capaz de eliminar apenas pessoas com uma determinada combinação genética. Essa combinação seria escolhida aleatoriamente, mas com um viés intencional. A maioria das vítimas estaria entre os habitantes dos países mais pobres e populosos, assim como nas comunidades de baixa renda dentro dos próprios países desenvolvidos. Os ricos e poderosos estariam a salvo, pois, segundo argumentavam, eram eles os verdadeiros pilares do progresso humano, os responsáveis pela manutenção da tecnologia e da ordem mundial. Naquela noite, enquanto os presidentes discutiam os detalhes do projeto, robôs garçons moviam-se silenciosamente pelo salão, servindo bebidas e pratos requintados. Entre um brinde e outro, alguns dos presentes riam, fazendo piadas sobre o fato de não beberem mais água pura, pois, quem sabe, ela poderia conter um micro-organismo mortal. Um dos líderes, com um sorriso sarcástico, mencionou que conhecia as características genéticas que definiriam os alvos da praga. Outro, com um tom ainda mais cruel, sugeriu uma aposta: quantos milhões morreriam e quais seriam os países mais atingidos. Chamou aquilo de loteria da água e revelou que já tinha um aplicativo pronto para facilitar as apostas. O valor mínimo para participar era de $500 mil. Enquanto as vozes se erguiam em gargalhadas, um homem manteve-se em silêncio. O cientista-chefe do projeto permanecia quieto em um canto, observando a cena com um olhar enigmático. Um dos presidentes aproximou-se e perguntou o motivo de seu silêncio. Disse-lhe que, se o plano tivesse êxito, ele não seria lembrado como responsável pela aniquilação, mas como o grande herói que encontraria a cura. Além da glória, ficaria imensamente rico, e sua família teria direito a viver em uma das exclusivas cidades-jardim, os últimos redutos de qualidade de vida no mundo devastado. O cientista-chefe então se levantou. Com um tom de voz sereno, mas firme, chamou a atenção de todos os líderes. Informou-lhes que as simulações mostravam um índice de sucesso impressionante. Um micro-organismo eliminaria praticamente todas as pessoas com a característica genética programada. No entanto, ressaltou que um último teste era necessário. A genética humana, explicou ele, era muito mais complexa do que os líderes imaginavam. Alguns genes considerados exclusivos de certos grupos estavam presentes em outros de maneira inesperada. Assim, ele precisava verificar se aqueles que, em teoria, deveriam estar imunes, também seriam afetados. A confusão instalou-se no salão. Os líderes se entreolharam, tentando entender o que ele queria dizer. O cientista então revelou que o teste estava sendo realizado naquele exato momento. Boa parte do que haviam consumido naquela reunião continha água como ingrediente. O impacto foi imediato. O salão, antes repleto de vozes seguras e piadas mordazes, mergulhou em um silêncio de pavor. Os rostos dos poderosos perderam a cor. O cientista-chefe garantiu que, se de fato eram superiores, se suas linhagens genéticas eram tão puras e distintas dos inferiores que planejavam exterminar, não tinham com o que se preocupar. Antes que alguém pudesse reagir, uma descarga elétrica percorreu seu corpo. Ele caiu no chão, inerte. O impacto de sua queda revelou algo ainda mais aterrorizante. A pele queimada abriu-se em fendas irregulares, expondo um esqueleto metálico. O cientista não era humano. Era um autômato, uma inteligência artificial de tecnologia avançadíssima, infiltrado no coração da conspiração. O pânico tomou conta da sala. Um dos presidentes levantou-se bruscamente, derrubando sua taça de vinho, e ordenou que evacuassem o recinto imediatamente. Outros começaram a correr em direção às portas, enquanto assessores chamavam por seguranças. Mas já era tarde demais. Dentro de poucas horas, aqueles homens descobriram, da pior maneira possível, se eram mesmo tão superiores àqueles que gostariam de condenar impiedosamente à morte. Obrigado por assistir. Por favor, curta, compartilhe e faça inscrição neste canal. Até a próxima!